Olá pessoas, meu nome é Vitor Osório e hoje a gente vai falar de Java no back-end. Vamos lá? Para eu dividir a minha fala, eu resolvi falar de 5 tópicos e eu vou explicar aqui o porquê deles, né? Primeiro eu vou introduzir qual que é a história do mundo Java no back-end, né? Depois eu vou falar um pouco do que é Java EE e por que, ou Jakarta EE, como é falado hoje em dia, e por que se chegou a essa solução, se ela ainda influencia a gente hoje, né? E aí, partindo desse mundo, eu vou usar esse gancho para mostrar o mundo Jakarta EE, né? Como ele funciona hoje em dia. A partir daí eu vou falar de Spring, né? Como o Spring surgiu e por e qual a relação dele com o Jakarta EE ou o Java EE. E por fim eu vou falar de Quarkus. Então vamos lá? Vamos lá começando, né? Para eu dividir a história do Java, eu vou decidir falar de 3 fases completamente distintas, né? Primeiro que eu vou falar da orientação a objetos é a solução. É uma fase que existiu na história do desenvolvimento de software. Caso você, hoje, no ápice do 2023, você acha, não, nossa, que orientação a objetos é uma perca de tempo, funcional era uma solução, é bem melhor, blá, blá, blá. Em 1990 não se acreditava nisso, se acreditava que tudo deveria ser orientado a objeto e sim, tudo orientado a objeto, né? Depois surge um servidor de aplicação, que foi uma solução muito comum, muito usada no mundo Java. Inclusive, esse é o motivo de aplicações Java serem muito comuns em empresas nessa época, né? Quase todo mundo usava Java, quase todo mundo usava servidor de aplicação, e isso era muito comum. E por fim, eu botei aqui 2013, porque foi o ano que surgiu o Docker, né? Então o Docker traz uma revolução. O Docker, se você parar para pensar, o Docker traz tecnologias que já vinham sendo buscadas desde o servidor de aplicação. Então vamos lá? Vamos começar com orientação a objetos e a solução, né? Isso começa lá, se você vê lá em 91, já inicia com a solução do Corba. O Corba, ele existe para o Java, mas ele surge antes do Java. Ele surge ali no contexto de outras linguagens, C++, tudo. E o Java surge em 95, né? E o Java já surge incorporando várias soluções que existiam naquela época, né? Orientações a objeto, e outras coisas, né? A primeira spec que a gente encontra para desenvolvimento web no Java é o Servlet, que aí surge em 96, né? O Servlet é um pouquinho tosco hoje em dia, assim, seria muito difícil desenvolver com Servlet, teria muito trabalho para desenvolver Servlet. Então, assim, é interessante ver? É interessante, mas não se usa mais hoje em dia, né? Depois surge o OJB, que vinha no contexto ali de objetos distribuídos, né? Lembra que eu estou falando de objetos distribuídos? Então, eram aplicações bem complexas que usavam OJB, um pouquinho chato, mas já tinha injeção de dependências, né? O JB já traz um pouquinho de injeção de dependência. E aí vem o JDBC. O que é o JDBC? O JDBC é uma spec do Java que vai falar de como gerenciar conexão com o banco de dados, né? Então, assim, o JDBC já traz uma camada de banco de dados ali que facilita muito o desenvolvimento web, né? E aí, por fim, em 99, surge o J2EE, o JSP, que é uma solução para renderização de páginas no back-end, um pouco parecido com PHP, mas um pouquinho mais inteligente, porque eu reutilizava o servidor de aplicação, que surge aqui. Então, em 2001, surge o servidor de aplicação. O que é o servidor de aplicação? O servidor de aplicação é um processo Java que você deploya aplicações, né? Então, por exemplo, o que é Java EE? Então, a gente vai entrar aqui já explicar, né? Nessa época, surge o J2EE e surge o conceito de Java EE. Java EE é um modelo de programação baseado em specs e APIs. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu quero desenvolver o JTA, o Java Transaction, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, vai fazer uma especificação, fazer um documento, e todo mundo que implementar o JTA vai ter que seguir aquele documento ali, né? E aquele documento pressupõe algumas APIs, né? Então, a minha aplicação, ela tinha que depender daquelas APIs, eu implementava ela dependendo daquelas APIs, e depois eu fazia o deploy dela num servidor de aplicação, que teria as implementações daquelas APIs. Então, assim, as coisas eram feitas assim, primeiro para ter uma desacoplação de implementação e bibliotecas. Então, assim, meu código não ficaria dependendo de uma implementação qualquer. Se a implementação evoluísse, primeiro que eu garantiria compatibilidade, né? E depois que eu poderia trocar de implementação. Isso aconteceu. Tem softwares muito antigos, eu já vi softwares de 20 anos que ainda rodam em produção, né? Usando essas specs, né? Mas
principal do servidor de aplicação não era essa dependência da implementação. O principal era containerizar. Então, o que eu queria? Eu queria que eu pudesse ter um processo que estivesse rodando vários servidores ali, vários serviços. Então, com isso, esses serviços poderiam ser containerizados a nível de JVM, né? A gente está muito longe ainda na história de ter um Docker, de ter qualquer solução ali de containerização, né? Então, a gente containerizava, dependia só de implementações, de interfaces, né? Então, por exemplo, eu podia fornecer uma interface para um outro time, aquele outro time implementar aquela interface. Ainda tudo é orientado a objeto, né? Então a gente tinha essa dependência. Aí a gente vai ter algumas implementações, algumas funcionalidades do Java, que eu nem botei aqui, como o Java JR, o RMI do Java, que era a evocação remota de código Java. Então a gente tinha um servidor de aplicação dando muita funcionalidade, muita robustez para as aplicações, o deployment de aplicações web, né? Então aí a gente vai ter em 2004 o JSF, que era uma nova forma de renderizar aplicações, né? O JAX WS, que era uma especificação de web service, aí já tem uma evolução para o servlet. Em 2005 surgem as annotations, é até interessante pensar que muitas vezes a gente falando, hoje a gente pensa, pô, era só adicionar umas anotações no código, eu vou saber como vai ser chamado. Naquela época não tinha isso. Então muito era por XML, era um pouco complexo, assim, tipo, você tinha um web XML para declarar quais são os erros endpoints, você tinha um monte de XML de persistência, de sessão, de autenticação. Aqui que surge o Spring. O Spring trazia algumas implementações de autenticação. Eu lembro de ter usado mais ou menos em 2006, 2007, alguma coisa de autenticação com o Spring, eu não vou lembrar o certo, mas o Spring era um fornecedor de implementações para esse tipo de aplicações, né? Em 2009 surge o CDI é uma evolução do Beans, né? O Managed Beans, hoje em dia chama Managed Beans, mas o CDI era uma evolução que não tenha distribuído na jogada, né? O CDI é local, então você vai ter uma injeção de dependências aqui pelo CDI. O JAX RS, que é o JAX RS, que é um dos principais para implementação de REST. Assim, se você não conhece, conheça, né? E em 2013 surgiu o Docker, né? O Docker ele muda praticamente tudo que tem desenvolvimento web. Então, assim, a gente tem que falar de desenvolvimento web antes e depois. Tanto que, assim, em 2013 surge o Docker, em 2014 a gente tem o Java 8, o Spring Boot e o Netflix OSS, né? Muitas vezes as pessoas falam como assim, JavaScript, não sei o que, bombou, microserviços. Se você quer saber quem foi o Go foi tipo a microserviço. Se você quer saber quem foi o grande motor do desenvolvimento de microserviços, está no Netflix OSS, né? A Netflix OSS era uma série de bibliotecas que a Netflix abriu para open source e as pessoas começaram a usar. Hoje não é tão comum, elas já foram incorporadas pelo Microprofile, né? O Microprofile seria uma evolução do Java EE ali, só que focado em microserviços, né? Então, assim, seria um conjunto de specs focado para microserviços. E em 2017, a Oracle lança a mão do Java EE, né? E a comunidade abraça sobre a licença Eclipse, né? Sobre o processo de gerenciamento da Eclipse Foundation, o Jakarta-EE. Então, o Jakarta-EE nada mais é do que as antigas specs de Java EE sobre uma nova gestão, uma gestão mais ágil de desenvolvimento, né? Na mesma época, o Java muda para o Release Train. Então, se você parar para pensar, a gente teve o Java 8 em 2014 e só em 2017 vai ter uma nova versão do Java com funcionalidades novas, e a partir daí a gente tem uma evolução contínua. É até difícil ponderar o que avançou e o que não avançou, né? Porque a evolução é tão contínua, a gente tem release a cada 6 meses, tanto do Jakarta EE, como do Microprofile e como do Java em si. Então, assim, Java containerizou, a partir de 2017 tem uma evolução contínua e está evoluindo bastante, principalmente no back-end. Então, vamos lá? Vamos tentar definir aqui, eu vou até pegar aqui esse slide, eu estou mostrando duas coisas. Que o Jakarta-EE, ele tem um nível de maturidade alto aqui, né? Eu peguei essas imagens aqui do própria apresentação do Jakarta-EE, né? O Jakarta-EE tem uma apresentação para a comunidade, se você procurar, você vai achar aí, eu posso até botar o link aqui da apresentação. A evolução dela começa lá no Java Professional Edition,
nem sei o nome, eles não põem muito nome, que depois vai avançando, a gente vê que no Java 1.2 o Jakarta já abrange Servlet, JSP, JB, JMS, depois vem 1.3, 1.4, o Java E5, que já tem várias evoluções, o JAX WS, depois do JTE6 tem o Beam Validation, uma spec maravilhosa, muito boa de se usar, recomendo bastante. Eu vou até botar um link de um tutorial com Beam Validation que eu escrevi há muito tempo, né? O CDI, os profiles, e aí vai evoluindo, né? Depois do Java E8, ele migra automaticamente para o Jakarta E8, apenas com uma mudança de nome de pacote, já que Java é um nome registrado, né? E do Java E9 temos novas funcionalidades, novos specs surgindo aí, algumas muito interessantes para gestão de dados, não, de bancos de dados não relacionais. É muito interessante conhecer, quem sabe até um dia eu fale das specs, as specs novas, né? Mas por que é Java E, o que é Jakarta E? Vamos lá tentar definir? Se eu fosse definir o que é Java E, eu definiria que Java E é um modelo de programação. É um modelo de programação baseado em spec. Então, o que acontece? Eu preciso aprender uma vez e vou desenvolver do jeito que eu aprendi, né? E os frameworks vão ter que se adaptar ao jeito que foi pré-definido nos specs e como eles existem, né? Então, por exemplo, a gente tem spec lá do Hibernate. O Hibernate ele vai evoluindo, mas ele tem que continuar seguindo aquela spec. Se novas funcionalidades forem precisas, vai ter novas specs, né? E eu posso ter até outras implementações do Hibernate, quem sabe, né? Ou no JPA, existem outras implementações, não são tão comuns, né? Mas o meu código acaba não dependendo do Hibernate, ele depende só da spec, o que é bom para a evolução do meu software. Então, assim, eu posso hoje em dia tentar pegar um software que foi escrito lá em 2005 e deployar num servidor de aplicação mais recente. Posso, né? Servidores de aplicações ainda existem, eles ainda estão aí. E isso para a empresa é muito valioso, porque a empresa vai ver que, poxa, eu estou investindo em algo que não vai ser parado, um framework que não vai ser descontinuado, um framework que vai garantir que no futuro ele ainda esteja funcionando ali, né? Então, as funcionalidades são disponibilizadas como bibliotecas e frameworks, elas são disponibilizadas como specs de interfaces, né? Então, eu vou ter a spec, eu vou ter as interfaces, vou ter as implementações de modo desatrelado. Eu falo que o Java EE é um modelo de desenvolvimento de programação porque eu tenho que conhecer a spec, eu não preciso conhecer as implementações a fundo. Às vezes é importante conhecer as implementações, mas a princípio não. E ao se desenvolver, essas specs elas vão orientar principalmente coisas que são ortogonais ao seu modelo de negócio. Então vamos falar aqui, persistência de dados. Você não tem que se preocupar como esse dado vai ser persistido. Você só precisa mapear o banco ali e pronto. A spec vai garantir que você se preocupa com o seu modelo de negócio. Então, o Java EE é um modelo de programação que te dá a liberdade de preocupar somente com o seu modelo de negócio. Então, por exemplo, se eu fosse pegar e fazer uma API REST hoje, eu ia me basear basicamente no JAX RS, o Apache, o Java, o Beam Validation do Java e o JPA. Então, com essas três specs, eu consigo fazer uma API completamente funcional. Obviamente, não vai ter algumas coisas de observabilidade, mas tem outras specs. E eu só tenho implementando mesmo a questão do meu código de negócio, né? Eu fico livre para implementar o meu código de negócio, né? A estabilidade é garantida e por aí vai. Então, assim, Java EE é um modelo de programação. É um modelo de programação que te dá a liberdade de olhar para o negócio, né? Outra coisa muito importante do Java EE é que as bibliotecas, os frameworks são implementados a partir de especificações. O que isso implica? Isso implica que você tem que aprender apenas uma vez. E a gente vai ver quando falar de Spring, que muitas vezes o Spring, ele replica métodos do Java EE. Eu vou até mostrar isso, é muito interessante. E outra coisa, eu posso implementar uma vez e deployar, rodar em qualquer lugar, rodar em qualquer tempo e rodar em qualquer versão. Então, assim, eu nunca tentei fazer isso, mas teoricamente eu posso pegar um software, uma versão antiga e deployar no servidor de aplicação mais recente, né? É possível, se depender apenas das specs, né? Muitas vezes depende de algumas versões, algumas APIs ali interessantes, importantes daquela versão do Wi-Fi, do JBoss, principalmente os mais antigos, né? Quem já mexeu com o legado aí vai entender o que eu estou falando, né?
E quais são as specs do Jakarta EE, né? Assim, cada 6 meses tem a prestação da comunidade, do Jakarta EE Ambassadors, e que sempre tem essa imagem aqui, né? A gente tem várias specs aqui. Se eu fosse listar quais são as mais importantes, eu diria Java CGI, o CGI Lite, a biblioteca de persistência, que é o JPA. O Beam Validation é muito importante para quem vai implementar um API REST, entender o que é o Beam Validation. Transactions, outra coisa importante aqui, autorização, né? Se você vai trabalhar com autenticação, autorização, é importante, né? E ela é dividida em 3 profiles, né? A gente tem o profile o Core Profile, que é o profile que dá base para os frameworks, né? Eu já implementei coisas só usando CDI, então assim, tipo, eu tinha um serviço lá que não era web, ele usava CDI. Você tem o Web Profile. O que é o Web Profile? É o básico que você precisa para desenvolver o web. E você tem o Platform, né? Que é como se você tivesse um servidor de aplicação completo, né? Então vamos lá. Eu também citei Microprofile, né? O que é o Microprofile? O Jakarta EE está muito voltado para o mundo enterprise. O mundo enterprise ele tem um escopo muito grande de soluções, né? A gente tem um batch lá que muitas vezes a gente não precisa. Então, o microprofile seria só um conjunto de specs menor e com algumas funcionalidades diferentes. Então, aqui a gente tem o mesmo gráfico, só que mostrando o que tem no microprofile mais recente, né? O 6.0. Aí você vê que o Jakarta E10 está no Core Profile, ou seja, o Microprofile ele abraça o Jakarta E10, ele pega umas outras implementações, a gente tem aqui o Metrics, que já vai para a observabilidade, o JWT Authentication, o Tolerância Falha, o REST Client, o Config, que é uma spec muito interessante, muito importante. Assim, às vezes eu não implemento o Config, mas eu uso o Config para me inspirar. O Health, que é usado com containers, né? E o Open Telemetry. E, obviamente, o Open API também, né? Então, as specs do microprofile, elas são muito utilizadas no contexto de microserviços, né? O Jakarta EE é usado no contexto de Enterprise Applications. Então, a gente tem 2 contextos diferentes. Eles não são conflitantes, eu diria que eles são, o microprofile é uma extensão para o Jakarta EE, né? Então, vamos lá. O que é o mundo Java Jakarta EE? A gente já falou bastante aqui, né? São um conjunto de specs, né? É muito importante a gente conhecer esse conjunto de specs. Sempre tem novas specs surgindo, algumas delas não entram nos profiles inicialmente, né? Tem uma que está surgindo bastante que é o Jakarta Data, que é interessante até olhar assim, você vê, poxa, será que eu posso usar isso aqui no meu projeto, né? E esses conjuntos de specs, eles têm frameworks que implementam eles, né? Alguns implementam todos, outros implementam alguns, né? Quarkus implementa alguns, o Spring implementa outras. Por isso é importante conhecer esse conjunto de specs, né? O interessante é que se você depende só da spec, qualquer serviço que implementa aquele spec, ele vai funcionar, o seu software vai funcionar lá. Então seria só você mudar o modo de deploy, vai estar funcionando bonitinho, né? E quais são as implementações, né? Eu botei aqui, esse é um site muito interessante que é o Starter. Todo framework deve ter um Starter, que você seleciona o que você quer e você gera um projetinho funcional, né? A gente tem aqui algumas implementações que eu posso até listar, né? Umas que eu acho bem legais, o Tom EE, que eu já usei uma vez, ela não implementa o Jakarta EE mais recente, mas eu acredito que ele deve estar na versão 9. O Open Liberty, que está usando o Jakarta EE mais recente, o Payara também implementa algumas versões do Jakarta EE mais recente. Então, assim, você pode abrir esse site, eu vou botar o link aqui embaixo, e você vai poder selecionar o que você quer, quais são as dependências que você quer e gerar seu projetinho inicial ali para começar o seu projeto, né? Eu botei as duas mais fáceis de desenvolver, né? Elas funcionam bem assim, um modo parecido com o Spring Boot, eu posso falar assim, que você gera um jar executável, ou gera uma imagem Docker. Então, assim, dá para gerar isso de modo fácil, pelo menos a última vez que eu testei. O Open Liberty tem muitos tutoriais, o site deles é muito legal. Se você manja inglês, entra lá e vê como funcionam os tutoriais. O mais interessante é que os tutoriais que são voltados para o Jakarta EE. Então, assim, você não vai depender do Open Liberty em si, mas sim do Jakarta EE, né?
E o microprofile, né? Eu até peguei uma versão um pouco anterior do microprofile para te mostrar quem que implementa o microprofile. A gente tem aqui o Open Liberty, o Whitefly, o Torntail versão 2. Depois eu vou falar um pouquinho do que é esse Torntail, por que ele foi importante. Não é mais, ele não existe mais, né? O Payara Micro e o Elidon. O Elidon também é interessante, é um framework interessante. Aqui você pode escolher o nome do seu pacote, o nome do seu serviço, escolher o que você quer e custom projetar ele para você usar em produção até se possível, né? Então vamos lá, se eu quero criar uma aplicação com esses caras, eu entro nesses dois sites, start.jakarta.ee, o start.microprofile.io. É só entrar nesses caras e gerar o seu projeto, né? Então é fácil de desenvolver, gente. Vamos lá. E agora eu vou falar de Spring. O que é Spring? Primeiro, existe uma grande confusão no mundo Java. Isso eu já vi com vários desenvolvedores, eu sempre falo isso. Spring não é Java. Você pode desenvolver Spring e você vai usar Java, mas Spring ele é um framework Java, né? O Spring ele surge num contexto que o Spring ele surge no contexto do Java EE, né? O Spring ele surge para implementar algumas funcionalidades Java EE. Lembra que eu falei que eu já usei autenticação Spring lá muito tempo atrás, muito antes do Spring Boot, né? Só que quando chegou o Docker, a evolução dos serviços web começaram a vir servir release train. E os processos de release do Java ainda era muito atrasado, né? Então demorava assim 2, 3 anos para ter um release do Java EE. Demorava assim, muito tempo para ter um release do Java, né? Então, o Spring ele surge nesse contexto para acelerar e facilitar o desenvolvimento Java. Então, assim, o Spring Boot ele surge já para um contexto de não servidor de aplicação, né? Então, você consegue gerar um executável dele para rodar dentro de um container e ele ganha visibilidade, por quê? Porque o processo Java ainda era muito lento. Então ele ganha muita visibilidade, chegando até a se confundir com o Java, né? As pessoas acham que desenvolve o Spring e desenvolve o Java. Mas não é muito assim. Você desenvolve Spring, você desenvolve Java sim. Mas você pode desenvolver Java sem desenvolver Spring, né? E eles popularizam. Isso é muito bom para o Java em si, porque foi um momento que a linguagem Java foi muito atacada, porque o mundo estava girando muito rápido e os dinossauros não estavam conseguindo acompanhar, né? E aí, tipo, ele acaba se modernizando, né? O Spring ele também tem aquele diagramazinho, mas ele é um pouco diferente. A gente vê aqui, ó, tem o JDBC. Eu falei JDBC, não falei? Mas aqui também tem JDBC. O Spring é do Java? O JDBC é do Java ou do Spring? Na verdade, o JDBC ele é do Java, mas o Spring um pouco que estende ele, facilita o uso, né? Tem um RM, que deve ser um Hibernate aí, tem um JMS, ele é do Java, é o Message Service do Java, né? Tem o Transactions, também é do Java. Então o Spring ele vai o quê? Ele vai incorporar essas specs e vai adicionar algumas camadas sobre elas para facilitar o desenvolvimento, né? Então hoje o Spring é um framework que oferece uma plataforma de desenvolvimento muito boa para você, né? Para você desenvolver softwares usando algumas specs do Jakarta EE, né? Se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, o JDBC é do Java, o RM, o JMS, o Transactions é do Jakarta EE, alguns, o servlet deles, eu não conheço, né? Mas o web deles é parecido com o do Java, e eu vou mostrar isso, né? São novas formas de usar componentes Java, já conhecidos no mundo Java, né? Eu até fiz uma brincadeira aqui que eu usei o Comic Sans, né? Porque o pessoal fala assim, pô, não usa Comic Sans na apresentação que é vergonhoso, né? Sim, é vergonhoso. Assim como também é vergonhoso você falar que alguma coisa é do Spring, sendo que, pô, isso existe há 10 anos antes do Spring surgir. Então, tipo, é por isso que eu usei o Comic Sans aqui, mostrar que realmente é vergonhoso, né? Vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Eu fiz essa imagem aqui para mostrar como é parecido, né? Se você perguntar a que está desse lado aqui, o que está aqui desse lado, ele é uma implementação de um endpoint REST usando Spring. A gente vê que tem o get mapping, post mapping, tem o request buddy, tem o delete mapping, REST controller. Então assim, tem uma série de anotações que já vem no modo de desenvolver
do Java EE, lembra que eu falei? O Java EE é um modelo de programação. Então a gente está fazendo o quê? Está fazendo um código que não depende diretamente da implementação, mas depende de algumas interfaces, né? É o modelo está aqui. E do outro lado, né, o lado de lá, se você vê, a gente tem a implementação do mesmo endpoint usando o Jakarta-E, o JAX-RS, o CDI, né? Então, assim, eu até botei o Application Scope, mas eu não precisaria botar, porque ele é o padrão já. Mas eu tenho o path, que é exatamente a mesma função do mapping, né? Eu tenho o get, o post, o delete, que eu não preciso replicar o path aqui, ele já vai ter uma ordenação ali, eu vou ter as mesmas implementações, né? E vou também ter um produto de consumos, que é uma coisa bem interessante, que dá uma. Eu gosto bastante de usar o produto de consumos, que ela gera uma API muito rica, né? Toda API REST que eu faço, às vezes eu boto até com várias API que dá suporte a várias, como YAML, XML, JSON, e eu faço uma API bem rica só usando esse produto em consumos, né? Até às vezes gero relatório usando PDF, usando esse produto em consumos. Eu boto um endpoint que retorna um PDF. Isso é muito interessante. Então você vê aqui que a funcionalidade Spring ela tem uma paralelidade, um paralelismo com como implementa no Jakarta. E o Jakarta tem obviamente, tipo, algumas coisas são anteriores ao Spring aqui, né? Ele tem uma similaridade como o Spring. Então, o mundo Spring ele não é isolado, ele olha para o Jakarta-E, o Jakarta-E olha para o Spring e o Spring funciona, né? E eu tenho até que, voltando um pouco para o Jakarta-E, uma coisa que eu não falei, mas na evolução, na mudança do Jakarta-E para o Java-E, hoje o Jakarta-E está mais ágil, porque anteriormente a gente tinha um método que era Specification First, ou seja, a gente tinha um problema, toda a comunidade se juntava no JCP, que era o comitê, discutia, criava um grupo de trabalho para especificar aquele problema para depois se implementar. Hoje em dia parte do Implementation First, por exemplo. Se o Spring lançar alguma coisa nova, o Jakarta vai olhar para aquilo e falar, ó, a gente pode criar uma spec para esse cara aqui, e nessa spec a gente acaba criando uma forma de... Lembra, aprender uma vez e usar sempre. De uniformizar a forma de usar essa funcionalidade. Por exemplo, eu quero um mapeamento para banco não relacional. Então você cria ali algo parecido com Hibernate, vários vendors podem implementar aquela spec. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que facilita o nosso aprendizado como desenvolvedores, né? Então, assim, o modo de usar uma aplicação Jakarta-E facilita o aprendizado do desenvolvedor. Então, vamos lá. E o Quarkus, né? O que é o Quarkus, né? O Quarkus, você tem que entender um pouquinho da história de como evoluiu o Java EE, né? Então, assim, o Quarkus, ele vem lá do JBoss. Caso você não saiba, eu posso provar. Eu vou botar o link aqui num post blog, que eu vou falar dele, né? O JBoss, ele vira o Whitefly em certo momento, né? E quando tem a containerização, surge um grupo de trabalho que tentava pegar o Whitefly, diminuir o tempo de startup dele e adicionar algumas funcionalidades de microserviços. Então ali estava muito ligado ao Microprofile I/O. Naquela época eu usava o Whitefly Swarm, que depois é renomeado para Torntail. Só que esse grupo de trabalho meio que falhou. Por quê? Porque não se conseguiu reduzir o tempo de inicialização. Por quê? Porque aquele software que estava usando era uma evolução do antigo JBoss. E ele tinha muita dependência com o servidor de aplicação. Então, assim, tinha muita coisa que precisaria ser reescrita ali. Então, o que aconteceu? O Torntail gerou um documento que vai estar linkado aqui embaixo, e um post blog que eu vou falar, que eles vão assim, olha, nas lições aprendidas foram essas. Então, quando a gente fizer um framework, a gente vai ter que fazer mais ou menos assim. E isso foi o input para o Quarkus, né? Então, se você pegar no histórico, o Quarkus, ele é o que o Torntail não conseguiu ser. Então, é uma evolução do Jakarta-E? Sim, é uma evolução do Jakarta-E, mas ele não é preso. E a gente tem aqui uma evolução, se você vai pegar ver, né? A gente tem um servidor de aplicação no começo, ele vira os containers, são soluções voltadas para containers, Wildfire Swarm, Torntail. A gente não está falando de Kubernetes ainda. E depois o quarto que vai entrar no Kubernetes. Então, a gente tem uma evolução da tecnologia baseada nas evoluções externas, né? Essa migração do
Quarks foi para melhorar o tempo de inicialização e a experiência do desenvolvedor. Se você ler o documento final da versão 4 do Thorntail, é muito interessante, o Lesson Learned. É um post muito interessante dos melhores que eu já li, assim, de, poxa, o que a gente tem que fazer com o framework, né? Um framework ser legal, funcional. Então, assim, o foco principal é experiência do desenvolvedor e tempo de inicialização. Mas para isso eu vou precisar reescrever muitas partes do framework, né? Então, conclusão, se a gente fosse concluir aqui, eu falar que JKTE é um modelo de programação, é interessante você olhar para o JKTE, por quê? Porque é um método de aprender e sempre está atualizado, porque se eu aprender a desenvolver uma API REST usando o JAX RS, eu vou sempre saber como desenvolver uma API REST. Por mais que mudem os endpoints, desculpa, por mais que mudem as anotações, por mais que mudem as APIs, mas de forma vai estar similar ali, né? Existem várias formas de desenvolver Java no back-end, mas elas sempre usam o mesmo modelinho, né? A gente vai ter umas anotações ali, a gente vai implementar. Então, se eu quiser fazer uma API, eu posso usar um Spring, eu posso usar um Jakarta, eu posso usar um Quarkus, né? E outra coisa, por fim aqui eu concluo, conheça as specs, né? Se eu fosse te listar 3 specs para você conhecer, eu falaria o Java CDI, o JAX RS, né, que é o de REST, e o Bean Validation. O Bean Validation eu acho uma das mais interessantes, que você consegue validar código, validar requisições web, só definindo um objeto. Fala assim, esse campo aqui ele tem que ter no mínimo 3 caracteres. E você valida. Eu vou botar uma série de tutoriais aqui embaixo no link. Mas é isso, pessoal. Conheçam Jakarta, conheçam Java, conheçam Spring, usem o que for melhor para você. Obrigado.